Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas, gravado no dia 2 de novembro. Então você vai estar vendo este vídeo 8 ou 9 dias depois dele ter sido gravado. Preferi fazer assim, coloquei 2 vídeos saudades do Virando as Páginas aí. Eu acho que o primeiro... foram 2, eu não me lembro agora, gente. Cabeça muita coisa, né? Nós vamos estar hoje falando de uma das obras mais importantes, tido como a obra preferida, a obra do coração do C.S. Lewis, O Peso da Glória, ou O Peso de Glória, melhor falando, né? Antes de tudo, semana que vem, acho eu e espero eu estar cumprindo a promessa do ano para vocês. E vou falar de um livro que para este momento pode até prejudicar o nosso canal. Aliás, o livro do Christoph Lasch, saíram 14 pessoas que eu tenho absoluta certeza que não saíram do canal, mas os algoritmos começaram a trabalhar contra mim. Mas eu não vou deixar de falar não, tá, gente? Que se dane, tá? Cansado dessas coisas, principalmente até para falar as coisas é difícil, das não democracias, né, digitais, principalmente. Mas a gente vai falar sim, Vida e Morte da Democracia, do John Kane, um livro no seu extenso de páginas, de 837 páginas, e ainda tem apêndices, vai dar quase 1000 páginas. Meu Deus, tudo para os nossos dias. Eu espero que nesses 7 dias depois da minha gravação eu esteja vendo um Brasil menos tenso, né? Menos tenso. Tem um lado, tá? Tem um lado. Meu lado é essa bandeira aqui. Esse é o meu lado. Meu lado é essa bandeira. Ok? Ponto. Eu sou brasileiro. E o meu lado é essa bandeira. E por conta disso, eu queria estar alertando muito a vocês. Tenham a forma de ver o país, mas não dividam esse país. O que está acontecendo em terras tupiniquins foi plantadas por sementes lá de fora. E não tenho dúvida de dizer de onde vieram essas sementes. Elas vieram da América do Norte e da Europa Ocidental. Estão bem entendidos? É isso aí, tá? O amanhã vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas é de lá de fora. E não foi de agora. Desde 2014. Então abre o olho, tá? Abre o teu olho. Abre o teu olho. O cara que está do teu lado, a moça que está do teu lado, é tão brasileira quanto você. O nordestino é brasileiro. Os homens do sul e mulheres do sul são brasileiros. Do centro-oeste são brasileiros. Do Mato Grosso são brasileiros. Da região sudeste são brasileiros. Das comunidades são brasileiros. Da zona sul são brasileiros. Para onde nós vamos? Se continuarmos nessa pegada, o Brasil vai virar 5 a 6 países. Procurem ver a história do Sudão, ver a história dos Balcãs. Não achem que a Rússia é inimiga do mundo. Eu nunca falei isso, mas eu acho que agora chegou a hora de eu falar. Não achem que a Rússia é inimiga do mundo. Não achem que a guerra da Ucrânia é uma guerra natural. Não achem. Existem 3 gigantes que precisam cair hoje na mente desse pessoal. São eles: Rússia, Brasil. Caiu Rússia, caiu Brasil, caiu China. Eu não estou falando de ideologia, tá? Esqueçam essa parada de ideologia. Não estou nem pensando nisso. Ideologia é a forma
mais fácil que essa identidade e essa agenda global teve em mãos para derrubar as nações. Quer acreditar? Acredite. Quer ficar? Fique. Quer sair? Saia. Mas esse é o papo. Eu sou um cara muito legal, mas quando começa a ferir o meu país, meu irmão, minha bandeira é aquela lá. Não é azul, vermelho e branca, não é vermelha, não é verde, amarelo, verde, vermelho e branca. Não. Não é azul cheia de estrela. Minha bandeira é verde, amarela, e é nela que eu confio. Como país, como brasileiro. Agora, a quem eu confio mais do que tudo isso é a Deus. Não vou ficar esmerilhando e polindo o que eu penso, não. Tá? Bom, antes de tudo, depois dessa fala, curta o vídeo se você gostou, participe com a gente, pode compartilhar esse tema e principalmente quero lembrar vocês, por conta de todas essas democracias digitais, eu também estou numa outra rede que é para e passo a essa daqui, né? Então, vai lá, tá aparecendo aí agora, que até para falar o nome da rede é complicado, tá aparecendo aí agora, vai lá, se inscreve por lá também, tá certo? Cara, moça, eu tô diante de um livro que não é Nárnia, não é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, é o livro da vida do C.S. Lewis, é o livro do coração do C.S. Lewis, é o livro preferido de C.S. Lewis, O Peso da Glória. Ele foi editado em 1949, a princípio 5 textos, são 5 ensaios, mas depois, ao seu tempo, e agora editado pela Thomas Nelson, mas que também, se eu não estou enganado, foi editado pela Mundo Cristão no conteúdo geral, ou seja, nos 9 textos, o Walter Rupp, que era o secretário de C.S. Lewis, e vale muito a pena estar olhando para esse livro aqui na introdução do próprio Walter Rupp, ajudou a fechar com mais 4 outros ensaios. O primeiro ensaio é o que dá o nome ao livro, Peso de Glória, e é sobre ele que eu vou falar, só sobre esse ensaio. Mas eu convenço a todos que me perguntam sobre o que ler do C.S. Lewis, eu convenço, em geral, as pessoas que já estão mais aprofundadas no conhecimento do C.S. Lewis a vir para o peso da glória, ou peso de glória, que ele traduz muito os sentimentos do Lewis em várias áreas. Esse livro ele tem um papo muito bom com essa obra aqui também, que também são textos, né? A Última Noite do Mundo, né? Que também são 7 ensaios e que se conversam, que se relacionam, que se propõem um ao outro e que normalmente estão ligados, assim como esse, à crença cristã. Tá certo? Qual a grande vantagem do C.S. Lewis? Ainda que ele esteja, eu não digo confinado, mas ainda que ele se classifique como cristão, ele é alguém que traz, mesmo nos textos sob a ordem cristã, temas impressionantemente importantes para os seus dias, para o teu dia a dia, para a tua percepção. Essa obra, então, ela tem vários textos que foram escritos no Entre Guerras, no período aí da década de 40, e ela vem ser editada em 49, e ela depois também fez parte de algumas publicações da época. E esse ajuntamento que o Rupert depois fez com maior capacidade, quando ela é editada, quando o livro é editado, ele já tem o sucesso
que não é Nárnia, tá, gente? O maior sucesso de C.S. Lewis em matéria de publicação na época era Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Livro esse que ele não escreveu com a mesma, digamos assim, simpatia. Ele não tinha uma simpatia tão grande por Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu já até coloquei este... Que gostoso. Bem te vi, gente. Ele já tinha falado sobre isso no próprio texto. Ele levanta isso quando ele historiciza o surgimento do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e tempos depois ele fez mais um texto para se juntar. Proponho a você para estar lendo Thomas Nelson, a edição da Thomas Nelson. As duas edições são boas, tá? Bom, o texto que eu estou discutindo, eu diria que ele está muito ligado ao ser cristão, à identidade cristã, e é algo que é muito importante para os nossos dias, né? A identidade. O contexto de identidade, eu gosto muito da fala de alguns filósofos e alguns pensadores sobre identidade, né? Eu acho que existem questões que precisam ser traduzidas de novo, a ideia, o sentido de identidade, né? Zygmunt Bauman é um cara muito legal com relação a isso. O Roger Scruton também, eu gosto muito. A fala do Roger Scruton acerca do contexto de identidade num mundo sem identidade, uma sociedade quase que sem caráter. Nós estamos talvez vivendo a sociedade de menor nível de caráter que já vivemos. Totalmente cientificizada, totalmente em comunicação, viciada em informação, mas empobrecida do que há de melhor na humanidade. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo, numa grande dimensão, uma sociedade de pilantras, de injustiças, que podem vir de qualquer braço, direita, esquerda. Isso é papo furado, gente. Papo furado. As pessoas estão se apresentando e estão levantando questões que não fazem parte hoje das nossas necessidades. Isso vem artificializado. Não quer dizer que a ideologia em si mesma não possa ser pensada. Mas a identidade do cristão. E o C.S. Lewis, ele faz uma pergunta clara, né? E é muito legal, porque ele vai trazer uma questão que está ligada a atributos, que está ligada à essência, que está ligada à identidade. Não dá para ser cristão sem a essência cristã, e a essência cristã é Cristo. Mas ele pergunta, para aquele período, qual é o grande atributo do cristão? Ou qual é o atributo único do cristão? E ele se espanta quando, na sua grande maioria, as questões e as respostas pautam sobre a frase, sobre a palavra abnegação. Para Lewis, isso é um absurdo da centralidade humana na fé. Porque abnegar-se é entender-se como santo a partir de uma atitude própria. Entender-se que o esforço supera o amor. E para Lewis, a frase ou a palavra que em essência representa o cristão é amor. E quando nós depositamos sofrimento dentro de uma palavra que insere entrega no sentido de sacrifício, Lewis enxerga isso como um desvio do padrão do ser que se relaciona com Cristo. É fato que ele vai traduzir então, e ele vai transformar isso dentro da sua grandeza, da forma como ele enxerga as coisas e como ele consegue colocar um monte de informações, poemas, autores de época. E em um dado momento ele diz que o cristão abnegado é como
um aluno que deseja estudar o grego clássico, e Lewis adorava as temáticas clássicas, mas que acaba se satisfazendo com as poesias e com a língua inglesa que estão mais próximas, e acha que, por estar lendo Percy Shelley, poesias, e inclusive se intelectualizando dentro desse processo, caberia tão apenas a esse tipo de ação o esforço necessário para entender o grego. Aquele que se abnega e não ama, ou que centraliza a abnegação como sintoma maior da relação entre um cristão e as coisas em geral, ele é um ser pobre e não entendeu nada, né? Num dado momento, Lewis começa a criticar algumas informações e alguns preceitos que acabam surgindo desse processo de abnegação. Como, por exemplo, o que seria, hipoteticamente, estar no céu? O que seria tão delicioso? Aí as pessoas colocam estar com Cristo, com os anjos, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Lewis tem uma sacada interessante. Numa relação em que nós vivemos um com o outro, dentro desse aspecto do peso, porque a abnegação é peso, e aqui eu estou descrevendo parte do texto, do título, o peso que nós damos àquilo que é a glória. Por que é o que é a glória? É responder que estar no céu é estar com Cristo. E ele deixa isso muito claro quando ele fala que poderá algo ser acrescentado à concepção de estar com Cristo? Pois deve ser verdade, como um velho escritor diz, que quem possui Deus e tudo mais, não tem mais do que aquele que possui Deus. Então as lantejoulas culturais, religiosas, tradicionais, históricas, as que a gente tenta colocar nessa relação, fazem com que aquilo que é glória tenha um certo peso, que é o peso da minha humanidade, para que nesta humanidade eu consiga me abnegar-se de coisas, eu consiga ter por efeito achar que o meu esforço é santo, é o meu esforço que move o mistério do cristianismo. É o meu esforço que desvela o Deus abscônditos, aquele que você não está vendo. E a glória de Deus é uma glória nesse sentido, né? Então, de alguma forma, e aí a minha perspectiva, a abnegação, ou esses exercícios todos que Lewis está combatendo, ela passa a ser poder humano de manejar aquilo que a gente chama de cristianismo no sentido mais belo da palavra cristianismo, né? E transformar aquilo que é geral em superficial e subjetivo. Não dá para cortar a mensagem em pedaços, né? Então, o que é glória? É um esplendor? É uma luz? São anjos voando sobre a nossa cabeça? São os fenômenos, milagres? Isso aqui é a glória? Lewis, ele destaca que se uma vez você pensou em Deus e sentiu falta dele, é porque você já está a caminho dele. E que glória é agradar a Deus. Glória é estar com ele. Glória é conviver com ele. E aí me lembra a carta de Paulo aos Gálatas, 20:21. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
E esse viver que agora tem carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pois não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Ou seja, se o comportamento meu de uma busca a Deus, ela parte pelo simples propósito das leis propriamente ditas, que não são negadas no contexto da história cristã, não são negadas, mas se eu só me absorvo em santidade, enxergando na lei como o tripé necessário para andar, a minha convivência com Cristo é só legal, talvez virtual, mas não presencial. Então, é uma obra. Esse livro o texto acaba apontando para outros grandes textos que eu confio a você, que vale a pena você estar lendo. Mas para trazer para os dias de hoje, para as nossas realidades, o que nos enfraquece tanto e o que nos derruba tanto e o que nos cega demais, senão o contexto meramente raso de certo e errado. Como eu sempre digo, Deus não é certo nem errado. Deus é Deus. Mesmo para você que não acredita nele. Então, o fechamento do Lewis, eu acho... Tem alguns textos dele, algumas coisas que eu marquei. Olha, só no texto, o peso da glória, ou de glória, se você preferir. Eu quando bato aqui com essa obra, tem tantos parágrafos, cara. Tantos parágrafos, moço, em 30 páginas, que é incrível. Ele diz o seguinte: tudo isso, eu vou até falar um pouquinho mais. Hoje eu estou diferente, né? Volto-me agora à ideia da glória. Não se pode deixar de reconhecer o fato de que essa ideia é muito proeminente no Novo Testamento e nos escritores cristãos antigos. A salvação é constantemente associada a palmas, coroas, vestimentas brancas, tronos, o esplendor como o sol e o das estrelas. Tudo isso não traz nenhum apelo imediato a mim e, nesse sentido, imagino ser um típico homem moderno. A glória sugere duas ideias para mim. Uma que pareça perversa e outra ridícula. Glória significa para mim fama ou luminosidade. Quando a primeira ideia, uma vez que ser famoso significa ser mais conhecido que outras pessoas, o desejo da fama me parece uma paixão competitiva e, portanto, muito mais inferno do que céu. Quanto à segunda, quem quer ser uma espécie de lâmpada elétrica viva? Quando comecei a pesquisar sobre o assunto, fiquei chocado em saber que cristãos tão diversos como Milton, Johnson e Tomás Aquino consideravam a glória celestial muito abertamente como a fama e boa reputação, de novo apontando para ser humanidade. Mas não a fama conferida por nossos semelhantes criaturas humanas, e sim a fama com Deus. A aprovação, poderia então dizer que fosse isso, apreciação da parte de Deus? Foi então, quando pensei mais a respeito disso, que percebi que essa concepção seria bíblica. Nada pode eliminar da parábola o elogio divino. Muito bem, servo bom e fiel. Com isso, uma grande parte daquilo que eu tenho pensado toda a minha vida desmoronou como um castelo de cartas. De repente, lembrei-me de que ninguém pode entrar no céu senão como uma criança. E nada mais óbvio numa criança, não numa criança envaidecida, mas numa boa criança. Como o seu grande e não disfarçado prazer de ser elogiado, isso não se aplica apenas a uma criança, mas também a um cão ou um cavalo.
De certa forma, conviver com Deus é saber receber todas as influências do mundo sem se curvar a elas. E compreender que a finalidade nossa de existência está nele. E que é fazer a vontade dele não por conta de um esforço humano, mas sim por uma relação íntima, amigável, como dos quatro meninos, os 2 meninos e 2 meninas com Aslan. É poder abraçá-lo, poder ouvi-lo, concebê-lo, naquilo que pode conhecê-lo, e todas as ações passar sobre o filtro do eterno. Lewis deixa para nós um texto bastante importante para os dias de hoje. Semana que vem, Vida e Morte e Democracia, do John Kane. Curte o vídeo, participe com a gente. Hoje o papo foi mais tranquilo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Muito obrigado por estar aqui, tá? Virando as páginas.